O que aconteceu aí no bairro República, a gente viu aquilo, esse vídeo lamentável que esse homem fez foi importunação sexual, e a gente vai falar sobre esse crime, a diferença dos outros, com a advogada e consultora de direitos e políticas públicas para as mulheres, Renata Bravo, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação no Bom Dia Espírito Santo. A gente viu aí a Vanessa falando na reportagem sobre importunação, sobre assédio, sobre abuso e estupro. Vamos explicar a diferença de cada um deles. Claro, a gente não está dizendo que um crime é mais leve do que o outro, não todos são lamentáveis, terríveis, mas é preciso que a gente explique a diferença deles, até para orientar as mulheres na hora de fazer uma denúncia, né? Ou de entender o que está acontecendo. Bom dia para a senhora. Bom dia a todo mundo. Paulo, olha, a diferença a importunação sexual é qualquer ato sexual, qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Essas pessoas não precisam se conhecer, o autor da violência não precisa nem encostar na vítima. Quando a gente está falando de estupro, é um crime que tem uma punição um pouco maior, mais grave, e aí a gente parte que tem que ter violência ou grave ameaça e também um ato libidinoso, um ato sexual ou conjunção carnal. Quando a gente está falando também de assédio, né, o assédio sexual, a gente acaba falando de assédio de uma forma ampla, no senso comum, como se todos os atos sexuais sem consentimento da vítima fossem assédio. No Código Penal, o assédio sexual, ele, para ser caracterizado, tem que ter uma relação de emprego, cargo ou confiança e uma determinada hierarquia ou subordinação entre agressor e vítima. Então, são essas as diferenças. Nesse caso que a gente está falando especificamente lá do bairro República, o que aconteceu ali foi uma importunação, né? E qual seria a punição dele? Como é que funciona em relação a isso? A punição para importunação sexual, que é o que a gente identifica que aconteceu ali. Porque a gente não identifica nenhuma grave ameaça, nenhuma ameaça, nenhuma violência, por exemplo, mas ele encosta nessa mulher sem o consentimento dela, então caracteriza a importunação e que tem uma pena de 1 a 5 anos. E aí ele vai responder por isso, provavelmente vai ser condenado. As imagens são muito nítidas nesse sentido. E aí um ponto que eu queria destacar é que eu li na reportagem que ele tinha praticado uma tentativa de roubo ou um roubo, acho que um dia anterior. E para mim é muito nítido que ele identifica tanto um celular quanto o corpo da mulher como um objeto. E que esses homens identificam os nossos corpos nas ruas, dentro de casa, em todos os espaços, como um objeto disponível para que peguem, passem a mão e façam o que quiser. Isso é lamentável, as pessoas que ainda pensam assim, em pleno 2023, né, doutora? Agora, falando sobre a imagem dele que a senhora citou aí, pode ser que agora que as imagens dele estão sendo divulgadas, o nome dele também, outras pessoas possam ter sido vítimas dele. O que essas pessoas devem fazer? Denunciar. Eu estava ouvindo na reportagem antes, é isso, buscar uma delegacia, buscar a defensoria pública, ou tem vários coletivos na internet, algumas pessoas próximas, advogadas, buscar a promotoria, qualquer sistema do Estado, mas especialmente a delegacia, para ir lá dar seu relato, denunciar, para que ele responda. E também essas mulheres vítimas, elas têm do Estado todo um aparato psicossocial, então podem ser encaminhadas para atendimentos psicológicos, porque os danos não são só naquele momento, mas são muito prolongados no tempo. E tendo novas vítimas, a pena dele pode aumentar? Ele pode responder por vários crimes, se várias vítimas forem identificadas. Muito obrigado pela participação, nós conversamos com a advogada Renata Bravo, então tá aí, gente, preciso, né, a gente reforça essa questão da denúncia, inclusive aí com esse aumento dessas estatísticas, mas é preciso que isso seja denunciado para que seja investigado e, claro, para que os criminosos possam responder da forma que merecem responder. Eu volto com vocês daqui a pouco, Mário Fabíola, para falar sobre a prisão desse homem que aparece nos vídeos, né? Ele já foi identificado, Matheus Santos Vasconcelos, ele agora está preso. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto. Combinado, Paulo Ricardo Sobral. E lembrando, para denunciar 190 se estiver acontecendo na hora, o número da Polícia Militar. E 181 diz que denúncia.